Eu quero trazer a você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito desse tempo. Nós temos uma palavra profética que vai reger o nosso próximo ano, que é o ano de definições, um tempo de acolhimento e de livramento. Hoje, nós temos enfrentado grandes perseguições quando nós nos posicionamos e definimos quem nós somos em Deus. Mas isso nos traz também a certeza de que nós estamos no caminho certo. O certo nunca vai deixar de ser certo, porque ninguém está realizando. E o errado nunca vai deixar de ser errado, porque todo mundo está fazendo. O que é certo, o que é errado, é errado. Seja a tua palavra sim, sim, e não, não. E o que passar disso é procedência do maligno. Então nós estamos num tempo de definição. Nós estamos num tempo em que o Senhor Deus já começou a separar o joio do trigo. O Senhor Deus está preparando a vinda de Jesus, e Ele já começou a separação do joio e do trigo. Nós estamos num tempo de definição. E é nessa hora que nós também precisamos definir muitas coisas na nossa vida. O tempo é hoje, a hora é agora. Você precisa definir muitas coisas na sua vida. Nós somos livres para decidir. Mas nós também temos que entender que as nossas decisões geram consequências. Deus é tão generoso, bondoso, gracioso para conosco, que Ele nos dá a liberdade de plantarmos o que nós quisermos. Mas a colheita é proporcional à semente que você está plantando. Ele é tão justo que você vai colher o que você plantou. Ele é tão justo que você vai colher o que você plantou. Na Bíblia eu vejo muitos homens que tiveram que tomar decisões e definir para que lado eles iriam. E eu quero já falar novamente para você: 2025 não é sobre você, é sobre Ele em você. E você precisa definir isso e decidir por isso, porque você não vai passar mais um ano desta maneira. Você precisa trazer essa responsabilidade para si. Não transfira a responsabilidade da decisão que você está tomando, se der errado, para outro. Não. Você precisa trazer a responsabilidade para si. Ninguém é culpado por você ter escolhido, decidido ou definido de uma maneira errada. Ninguém é. Então eu vejo algumas pessoas
alguns homens na Bíblia tomarem decisões e definirem as suas vidas segundo os princípios da palavra. Por certo, nesta noite existem muitas pessoas aqui que querem que em 2025 as suas famílias sejam diferentes, que querem que os seus relacionamentos com os familiares, o seu relacionamento com os familiares seja diferente, que o casamento seja diferente, que os filhos sejam diferentes. Existe um homem que definiu isso para a vida dele, e ele colheu algo muito interessante. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15, eu tenho que correr. A palavra de Deus diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, decidam hoje, em outras versões, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. E aqui ele define, ele decide: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão, essa definição precisa partir de você. Josué definiu isso, Josué decidiu isso. Não importa o que as outras pessoas estão fazendo, porque o errado sempre vai ser errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Não importa o que as pessoas estão fazendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido, neste ano de 2025, fazer com que a minha casa seja o lugar da habitação de Deus. Da minha boca, na minha casa, não terão mais palavras de baixo calão. Eu não vou fazer mais sair desta boca palavras de dúbio sentido na minha casa, porque a minha casa é lugar da habitação de Deus, e eu defino isso nessa noite. É disso que eu estou falando, é disso que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Quer que a sua casa seja diferente? Decida servir ao Senhor. Mas eu não estou falando em servir meia boca, não. Eu estou falando de servir como nós cantamos aqui. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Eu vou diminuir para que ele cresça. Eu vou diminuir para que ele venha sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu vou diminuir, porque às vezes você acha que a sua casa é sobre você, e a sua casa é sobre ele em você. A sua família é ele em você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra profética que o Espírito está dizendo à igreja. É sobre ele em você. É sobre ele em você. Você precisa decidir isso. Você precisa decidir isso. Porque enquanto você ficar achando que é você, que é você, que é o outro, nada vai acontecer. Mas quando você decidir e definir, falando, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com a sua presença, a glória de Deus vai encher a tua casa, e você vai poder glorificar o Senhor dentro da tua casa. Você vai ver isso na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus irmãos, de todos aqueles que estão ao teu redor. Defina hoje como Josué definiu e decidiu: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas não é só isso. Talvez você precise definir também e decidir sobre o nível de santidade que você quer ter. Defina hoje
por um nível de santidade, de crescimento espiritual, para que o teu relacionamento com Deus em 2025 seja algo extraordinário. Que o teu relacionamento com Deus em 2025 abra os céus e que de lá flua uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Tamanha é a santidade que você vai atrair para a sua vida. E eu vejo um homem que também fez isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele decidiu, ele definiu, ele escolheu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel decidiu: eu não vou ficar com o pé na igreja e com o pé no mundo. Eu não vou acender uma vela para Deus e a outra para concorrente. Não vou. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e sobre a minha vida está a boa mão do Senhor, e a minha vida pertence a Ele, então é a Ele que eu vou me consagrar. Eu não vou trazer princípios mundanos para o meu relacionamento com Deus. Eu não vou ter em minha mente o plano B para burlar algo que Deus quer fazer comigo em 2025. Não. Eu vou me santificar, eu não vou me contaminar com este mundo, porque em 2025 eu decido viver para o Senhor. Eu defino isso na minha vida. Ninguém pode definir isso por você, é você. Ninguém pode te forçar a isso, é você que tem que ouvir a voz do Espírito Santo e falar: eu decido hoje, junto com o Espírito Santo, de viver para Deus. Porque tem muito hoje em dia frequentador de igreja. Hoje nós temos muitas pessoas que frequentam a igreja, mas que não fazem parte da igreja. Frequentar a igreja é uma coisa, ser parte da igreja é outra. Porque a palavra de Deus diz que a igreja é santa, a igreja é gloriosa, a igreja é sem mancha, a igreja é sem mácula. Eu defino hoje não me contaminar com as iguarias do rei, não me contaminar com o mundo, não me contaminar, porque aquele que vai viver em mim em 2025 vai fazer toda a diferença na minha vida. Daniel definiu isso. Estava debaixo da autoridade de Nabucodonosor, escravo do rei da Babilônia, mas ele definiu isso para ele: não vou me contaminar com isso. Quando nós lemos aqui, e você pode ler isso em casa, o contexto, em nenhum momento você vê Deus dando uma ordem para Daniel: não coma disso. No texto, se você ler o contexto, em nenhum momento você vê uma ordem expressa de Deus falando para Daniel: não coma. Não, isso partiu dele. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Isso partiu dele. Sabe o que aconteceu? Deus foi com Daniel numa terra estranha. Quando você define por Deus, ainda que você esteja numa terra estranha, a boa mão do Senhor vai te levar a pastos verdejantes, às águas tranquilas, aos tesouros escondidos, vai te levar a níveis mais altos, a lugares mais altos, porque você definiu pelo Senhor. Decida hoje não se contaminar com as iguarias do rei. Defina hoje não se contaminar com o mundo. Defina hoje. E o que falar de Eliseu? Abra sua Bíblia, por favor, rapidamente.
1 Reis, ao longo do mês de janeiro, de fevereiro, eu vou destrinchar um pouco mais essa palavra. Mas primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Nós passamos um tempo pregando sobre essa passagem aqui. Isso me chamou muita atenção, porque verdadeiramente foi um tempo de definição na vida de Eliseu. Diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então levantou, seguiu Elias e o servia. Elias nesse momento foi usado para catapultar Eliseu para o ministério, para trazer Eliseu para o ministério. E quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, Eliseu teve que tomar uma decisão. Quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, Eliseu teve que decidir, teve que definir a vida dele: continuar lavrando a terra ou se tornar o profeta de Israel. Quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, ele recebe ali um chamado, e Eliseu decidiu servir ao Senhor. Eliseu decidiu servir ao Senhor. E interessante que quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, Elias estava chamando Eliseu para uma nova vida, para uma nova jornada, para uma nova temporada, para algo novo que poderia estar acontecendo naquele momento na vida dele. Então Eliseu decide naquela hora pegar os bois, 12 juntas de boi, pegar as carroças e fazer um grande churrasco. Ele decide queimar as carroças e decide pegar a carne daqueles bois e fazer um grande churrasco. E eu sei por que Eliseu fez isso. Porque para a nova temporada que ele estava indo, nada da velha temporada prestava. Ele tinha que deixar tudo para trás. Quando Deus nos chama a servi-lo e o manto cai sobre a nossa vida, ou nós queimamos aquilo que faz parte da nossa velha temporada, ou nós não conseguimos entrar na nova. Já 2025 está começando na nossa vida. Você vai querer mesmo levar coisas da sua velha temporada para essa nova jornada que Deus está te chamando? Ou você vai aceitar o manto do Senhor sobre a tua vida, e você agora vai tocar fogo nos carros de boi e fazer churrasco disso tudo, para agora viver uma vida completamente diferente com o Senhor? Quem define isso é você. Quem decide isso é você. A decisão está nas tuas mãos. A decisão está nas suas mãos. E para encerrar,
Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Esse capítulo na Bíblia é o capítulo dos achados e perdidos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles tinha um pai, disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Ele estava definindo a situação da vida dele naquele momento. Um dos filhos estava definindo a situação dele. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Interessante que, presta atenção, Deus não ficou assim: não vai não, por favor, não vai me deixar, não vai não. Deus falou: mete o pé. Você quer? Toma. Quer viver conforme você está definindo? O problema é teu. Pode ir. Ele não ficou: não, vamos lá fazer uma visita, não, vamos falar que tem cachorro quente para ele ficar. Vamos falar que tem cachorro quente, né? Tem churrasco para ele ficar aqui. Quer ir? Mete o pé. Deus definiu também. Ele escolheu, ele definiu. Deus falou: beleza, pode ir embora. Pega tudo que tu tem, pode ir embora. Ele ajuntou mesmo e foi. E a palavra de Deus diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu preguei isso no domingo passado. E ele começou a caminhar de uma maneira muito ruim. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Judeus não podem tocar em porco. Quem cuidava dos porcos eram os samaritanos, os meios judeus. Mas um judeu não podia pastorear porcos. Mas ele definiu isso. Ele decidiu isso. E ele começou a fazer aquilo que ele não podia fazer. Mas pela força da circunstância, começou a fazer, a pastorear porcos. Grave isso aí. Ali, no versículo 16, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Além de não poder tocar no porco, agora ele estava querendo comer a comida do porco. De uma decisão que ele tomou: me dá tudo que é meu. Deus falou: toma, não vai fazer beicinho não, toma aqui, é teu, pode ir embora, vai lá, a decisão é sua. Você que está definindo isso. Eu não estou te expulsando. Você que está definindo isso. Tuas atitudes, tuas escolhas, tua cabeça que está definindo isso. Pode ir. Vai lá. Mas ele começou a ver que as coisas começaram a apertar. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, versículo 17, então, caindo em si, voltando à razão, saindo da loucura que muitas pessoas têm hoje dentro da igreja: eu vou sair. Caindo em si, saindo da loucura. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe,
quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Aleluia. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e mate um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Do mesmo modo que ele decidiu sair, ele decidiu voltar. E eu quero encerrar essa curta meditação dizendo a você que você precisa decidir hoje também voltar. Voltar à prática das palavras, da palavra. Voltar ao Senhor. Voltar à santidade. Voltar ao teu chamado. Voltar a Deus. Você é capaz de nessa noite começar um 2025 diferente? Você precisa decidir isso. Você precisa definir isso. Quem vai escolher vai ser você. Você vai querer viver um ano novo ou um ano de novo? Quem vai definir isso é você. Vamos ficar de pé? Ministério de Música. Aleluia.